Antes de começar, então, essas 3 palavrinhas, eu não sei se todos vocês conhecem, é claro que não, mas elas mudaram minha vida nos últimos tempos e eu conto por quê. Antes de falar isso, eu acho que é muito necessário contar de onde eu venho, o que é um pouco da minha vida. Eu fui para São Paulo em 2010 para estudar propaganda e me mudei para lá sem nunca ter morado em São Paulo, eu sou nascido no interior. E logo no começo sempre fui uma pessoa que sente uma necessidade de ter um contato diário com o mundo das artes. Tem gente que, por exemplo, gosta de ir à academia todos os dias porque tem que trabalhar os músculos. Tem gente que gosta de mexer no jardim, tem gente que gosta de ir no mercado, cada um tem uma coisa. E a minha coisa, eu vou chamar exatamente dessa forma, se chama arte. Então sempre tive com esse contato. Foi numa dessas que pouquinho tempo depois que eu cheguei em São Paulo, teve uma exposição muito maravilhosa chamada Teimosia da Imaginação, lá no Instituto Tomio Otaki. E eu acho que esse nome é completamente pertinente, até na minha história. Dentro do Tomio Otaki, eles tinham 10 artistas que eles consideravam representativos ou expoentes para o pessoal que estava visitando. E isso para mim foi completamente, mudou completamente a minha vida. E o que eu quero dizer com isso é, eu comecei a pesquisar os artistas populares, saí de lá com essa pulga atrás da orelha, porque como é que a gente tem restos de coisas dentro de um ambiente chamado de erudito, como é que a gente tem fio de coisa que está empoeirado, cacareco, tampinha, resto de coisa, e como é que isso faz parte disso? Para mim, isso era uma surpresa muito grande. Para mim, ali foi um momento que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Saí com um catálogo debaixo do braço e comecei a pesquisar esses artistas em absolutamente todo o tempo livre que eu tinha, pegando ônibus para ir até o trabalho, para ir até a faculdade, entre uma garfada e outra do almoço. Então, eu sempre tive ali aquela pulguinha da arte popular brasileira e estava tentando entender o que exatamente é isso. E eu busco algumas definições para entender isso. O Ruggiero uma vez me apresentou essa, e eu acho que ela é uma das que mais ajudam. E tem muito, a arte popular tem muito do cotidiano das pessoas, tem o inconsciente que está sendo o tempo todo impresso nas peças, nas obras que são produzidas. E acho que isso começou a despertar uma coisa dentro de mim que foi um caminho sem volta. Isso aconteceu de uma hora para outra, eu conto para vocês. Era uma quinta-feira, eu estava trabalhando, numa semana daquelas que deixa qualquer um de cabelo em pé, talvez até por isso que eu já tenha quase perdido os meus, mas era uma semana muito intensa já no trabalho, eu já estava acabando a graduação, e depois de muito trabalhar aquela semana, eu falei, quer saber? Amanhã, sexta-feira, eu vou alugar um carro, eu não tenho um carro, e quero conhecer um artista popular. Isso exatamente foi assim. Passei a mão no carro, liguei, falei, eu quero um carro para amanhã. Já avisei que não ia trabalhar de final de semana, naquele final de semana. E depois de ter trabalhado a semana inteira, às 8 horas da noite da sexta-feira, eu peguei um carro e fui em direção ao Vale do Jequitinhonha, que é norte de Minas, na divisa ali quase com a Bahia, para conhecer uma ceramista que eu já vinha tanto quanto enfeitiçado pelo trabalho. Ela se chama Noemisa Batista dos Santos. A Noemisa, ela é uma pessoa que, para mim, é absolutamente genial, vocês vão entender por quê, mas ela me recebeu e eu peguei esse carro às 8 da noite, dirigi por 14 horas sem parar, só parando para abastecer o carro. Então, durante toda a madrugada, amanheci no Vale do Jequitinhonha à procura da Noemisa. E eu passei pouco mais de 40 minutos com ela e já peguei o carro e comecei a voltar porque eu tinha que chegar até segunda-feira. Isso foi o que eu vi. A Noemisa, ela ganhou a graça do público, enfim, dos colecionadores e críticos de arte, mais ou menos na década de 70. Ela aprendeu a manusear e manipular, enfim, o barro, modelar, como vocês quiserem colocar, tem várias críticas a isso, mas com a mãe dela, que aprendeu com a avó, com a bisavó, e a gente volta até a época dos índios, no descobrimento do Brasil. E a Noemisa lança algo novo porque ela começa a trazer uma nova leva de produção para o Vale do Jequitinhonha, como é o caso
dessas peças que eu vou mostrar para vocês. Eu, muito pesquisando o trabalho dela nos livros, com colecionadores, críticos, e conversando com as pessoas, eu comecei a entender que ela tinha uma produção que contava um pouco mais do que talvez a gente aqui de longe conseguisse ver. Então aqui é o caso, por exemplo, do caçador, com a caça em cima, uma peça muito feliz, eu sempre considero, afinal de contas ele está trazendo comida para casa. O mesmo caso da biscoiteira, que está fazendo comida, e peças sempre muito felizes, delicadas, cheias de detalhes, o que não é muito, o que não condiz muito com o que a gente vê, pelo menos na expressão do rosto da Noemisa, ou mesmo na casa dela, a gente não necessariamente faz essa ligação. O sujeito tirando o leite da vaca, o tocador de sanfona, peças muito felizes com música e que transmitem uma coisa muito positiva para as pessoas. Depois ela entra numa fase que para mim foi uma fase um tanto quanto decisiva, que é a fase do casamento. Então ela trabalha a noiva se preparando com a madrinha, a noiva encontrando o noivo, e depois já o casamento todo completo dentro da igreja. Se a gente tira essa tampa, que é o telhado, dentro você consegue ver o noivo e a noiva com os padrinhos, o padre com o altar, a Bíblia em cima, os castiçais, as flores, o crucifixo na parede, toda a parte interna, quanto a parte externa, adornada de flores, e todas sempre com detalhes que são muito expressivos. E isso para mim começou a me chamar muita atenção. Essa visita para mim da Noemisa foi tão motivadora que eu marquei exatamente a mesma viagem para o mês seguinte, e de lá para cá eu devo ter feito só essa viagem quase 30 vezes para visitá-la. E comecei a estabelecer uma relação que foi muito profunda com a Noemisa, a ponto de me sentir um tanto quanto íntimo, a ponto de querer cutucar algumas coisas que talvez eu não devesse ter feito, mas ainda bem que eu fiz. E numa dessas eu resolvi que chega de fazer essa coisa de final de semana, na correria de bate e volta, 14 horas para ir, 14 para voltar, trabalhar na segunda-feira, e decidi ficar uma semana com ela. Dormia no posto de gasolina e tinha que pegar pelo menos 1h30 de estrada de terra até chegar na casa dela. Nem sempre o carro chegava por conta das condições de estrada, às vezes eu tinha que parar 7 quilômetros antes de fazer isso a pé, às vezes era só 200 metros. Cada dia era uma surpresa nova. Então no primeiro dia eu falei sobre como foi começar a produzir essas peças, quem foi que tinha ensinado, como que as coisas foram acontecendo, e nananã, até que chegou o dia de perguntar sobre a questão das noivas, que para mim era uma coisa muito importante. E foi ali que eu comecei a cutucar um pouco mais, e ela me disse que, e por sinal tem um livro que diz: nenhum homem nunca se interessou por Noemisa, o que eu acho que é uma frase um tanto quanto complicada de se publicar. Foi numa dessas que eu puxei o gancho para perguntar a Noemisa: mas a senhora já teve um namorado, como é que... E ela ficou toda meio desconcertada, mas eu tive o Ney. Tá, quem foi o Ney? Ela começou a contar um pouco do Ney e logo mudou de assunto. Eu falei: bom, por que a senhora acha que então nunca casou? Ela olha no fundo dos meus olhos, com aquela sabedoria que não é para o meu bico, e disse que para casar é preciso sorte e juízo. E olhando no fundo dos meus olhos, ela completa: e juízo eu tenho, não é mesmo? Ou seja, faltou sorte. E ela não sabia, mas eu tinha pedido o vestido que foi de noiva da minha avó e levei comigo dentro do carro. E perguntei se ela já tinha visto um vestido de noiva, se ela queria ver um. E ela, toda ali meio contrariada, falou: não, eu quero ver, pode ir lá no carro pegar. E conforme eu saio, eu vejo depois na gravação, isso está tudo documentado, ela começa a arrumar os brinquinhos, arruma o cabelo, arruma o vestido, o colar. Ela estava toda se preparando, não necessariamente é o vestido que está chegando, se vocês conseguem me entender. Ela levanta o vestido, tira da caixa, completamente ressabiada, e aos poucos quebra um sorriso aqui, quebra um sorriso aqui. E aí quando passa um tempo, eu não sei quanto tempo, ela estava completamente tomada pela situação, derruba o vestido no chão, começa a procurar a barra e o veste sem pedir, sem falar absolutamente nada. É uma das cenas mais lindas que eu lembro toda santa noite antes de dormir. E ali ela fica se olhando e olha, e olha, e olha, até que ela pergunta: eu tô bonita? E eu não conseguia falar absolutamente nada. Eu fiz assim com a cabeça, ela falou: eu não sou bonita, bonita é o vestido. Eu falei: Noemisa, vamos lá fora, que eu quero fazer umas fotos disso, enfim, preciso ter isso. E a gente fez umas fotos que eu também sou completamente apaixonado pelo que eu vejo na foto. E foi no último dia dessa temporada que eu passei com a Noemisa que eu decidi que eu não ia descer do carro, não precisava mais de
câmera, não precisava de gravador, de absolutamente nada, de um material que gravasse coisas. E quando eu saio do carro, eu vejo a Noemisa pela primeira vez na vida produzindo peças. Então eu senti que alguma coisa dentro dela estava mais feliz, ela estava muito mais contente e tal, estava bebendo a pinguinha dela. E eu sentei do lado dela e falei, Noemisa, hoje é o último dia dessa temporada, porque eu preciso ir embora amanhã e depois eu volto para São Paulo. Eu não sei se eu volto semana que vem, porque eu passei muito tempo dessa vez, não prometo que eu volto no outro mês. E ali instaurou o terror. Ela olha para mim e fala, mas e o vestido, cadê? Eu falei, o vestido tá dentro do carro, Noemisa. Por que a senhora está perguntando isso? Bom, eu ia dizer, com aquela vergonha, se você tinha mesmo que levar o vestido, se você não podia deixar o vestido aqui. O vestido é de lembrança da sua avó, não é? Eu falei, o vestido é de lembrança da minha avó. Mas por que? Eu não estou entendendo. A senhora vai guardar? A senhora vai usar? Não, eu vou usar o vestido. Eu perguntei quando. E aí vem o que eu chamo de facada no meio do peito. Ela olha para mim e fala, eu vou usar no dia que eu for encontrar com o Papai do Céu. Então essa história para mim conta muito. A Noemisa tinha um único limão na vida, chamado barro, que está no chão, que vocês viram ali nas cenas da casa dela. E essa cena, esse limão, ela espreme e faz a limonada mais linda que ela podia ter feito. Afinal de contas, já que ela não pôde viver, ela inventou, transformou e virou realidade. E a partir do momento que ela me pede para ser enterrada de noiva, o que é realidade vira eternidade. E essa é a cena que todo santo dia eu me lembro. E é muito bonito como ela traz a presença das flores e dos adornos que ela faz para o próprio trabalho. Isso é uma extensão exata do que é vida e do que ela consegue inventar. Para mim, isso é um artista popular brasileiro. Vou esperar. Tá tudo bem. Bom, essa situação da Noemisa para mim foi... Eu não sei nem como colocar isso, foi muito mais do que decisiva. E foi numa situação... Eu não tenho 5 minutos? Mentira. Tá. Então vou tentar correr um pouco. Mas foi o seguinte, essa situação para mim foi completamente absurda em tantos aspectos que eu comecei a entender cada vez mais que a minha semana, que era em cima da propaganda, não dizia nada perto do final de semana que eu sempre estava esperando. Então, pelo menos uma vez por mês, durante 5, 6 anos, eu comecei a cruzar o Brasil, muitas vezes de carro, mas muitas vezes pegando um voo, ia até outro lugar, arranjava um carro, alugava um carro, dirigia mais tanto, ia e voltava e tal. E nesse momento eu chegava em casa, depois do trabalho, eu me sentia completamente esgotado, sem nenhuma espécie de motivação. E quando eu chegava em casa, dentro do meu apartamento de menos de 40 metros quadrados, eu olhava para aquelas prateleiras e via essas peças, não só da Noemisa, mas de tantos outros artistas populares que eu já tinha visitado, e comecei a entender que ali era o melhor lugar para eu estar. Não por conta que era minha casa, mas é porque eu estava muito bem acompanhado. Teve um dia que eu resolvi contar quantas peças eu tinha dentro de casa e eu perdi a conta quando passou de 800. E decidi nunca mais contar e nunca mais fiz isso. Foi nesse movimento que, estando muito, muito, muito insatisfeito, eu comecei a entender algumas coisas, alguns possíveis problemas de pesquisa, alguns outros insatisfações pessoais em relação a algumas, práticas ou algumas exposições que eu entendia que talvez pudessem ser um tanto quanto repetitivas. E comecei a pensar o que será que existe também, né? Quem são os outros artistas, porque o Brasil é um país continental, né? A gente está falando de um tamanho continental, e o que é que existe entre uma coisa e outra? O que a gente tem no meio da história? Muitos também já eram conhecidos para mim, mas não conhecidos para meus amigos. Então também entendi que precisava de uma possível comunicação nesse sentido, de se eu mostrasse talvez de alguma outra forma, talvez a coisa pudesse surgir um outro efeito. E foi assim que surgiu Novos para Nós, essas 3 palavrinhas, como eu falei, que mudaram a minha vida. Eu decidi então que o que eu queria fazer da minha vida era sair do emprego, e eu ia entrar num carro, dirigir o Brasil, percorrer os lugares que eu já tinha ido, mas também novos lugares que eu nunca tinha ido, para contar a história de algumas pessoas. O Valdeli, inclusive, foi uma delas que eu contei, eu estou vendo ele estar aqui sentado. Foi o mais longe que eu cheguei, que foi o Pará. E nesse percurso, essa foto do dia que eu voltei para casa, 27.183 quilômetros, 16, mas na verdade são já 17 estados, mais o Distrito Federal, 6, quase 7 meses de história, e o meu único compromisso comigo mesmo era de contar pelo menos uma história por dia.
através das plataformas do Novos para Nós, que é o site, o Instagram e o Facebook. Foi nesse movimento que eu consegui superar essa marca de 200 e poucos dias para mais de 300 histórias, o que eu fico muito feliz de ter conseguido fazer. Não só falei sobre artistas populares, mas falei sobre profissões populares, curandeiro, benzedeiro, raizeiro, parteiro e tantos outros que eu também não consigo mais lembrar nesse exato segundo. E vários outros lugares também que para mim foram novas descobertas que eu nunca tinha passado, mas que entendi que coloquei no radar de muitas outras pessoas. Algumas histórias, como por exemplo a Dona Isabel, o nome dela está escrito aqui em cima, mas ele acabou desaparecendo. Dona Isabel, vou cortar rapidinho, vou tentar falar, só porque ela está aqui em cima, algumas peças, e acho que é legal a gente contextualizar um pouco. Dona Isabel, na década de 60, recém-viúva e com 4 filhos para criar, tentava produzir peças de barro, panelas de barro, na tentativa de suprir a fome, que era uma constante. Aos sábados, ela chegava a caminhar até 11 quilômetros para vender as peças, panelas e potes, utensílios utilitários, na beira da estrada. Foi numa dessas que passa um sujeito, dono de uma farmácia, e fala: nossa, Dona Isabel, mas e essa aqui? E era uma peça que ela tinha inventado, uma cabeça em vez da tampa da moringa. Essa aqui eu resolvi fazer, porque ela entendeu que se ela continuasse fazendo o que ela sempre fez, nada ia mudar. Ele resolveu pagar um pouquinho mais por isso, e corta a cena, 2004, Dona Isabel ganha o primeiro lugar num prêmio da Unesco de Brasil e América Latina, com o primeiro lugar por conta dessas peças. E antes de falecer, as peças ultra disputadas entre os colecionadores e museus, e enfim. E ela conseguiu não só ter um sucesso pessoal, como ela entendeu que a família dela também seria interessante, eles queriam aprender, e eles começaram a aprender junto, e ela fazia esse movimento porque entendia que, quando ela dividia o conhecimento, ao contrário de esgotá-lo, ela estava só multiplicando, o que é fabuloso. E foi assim que ela ensinou não só os filhos, como toda a cidade. Hoje, Santana do Araçuaí, muitas outras regiões do Vale perpetuam e continuam fazendo o que um dia ela começou. É o caso também do seu Jasson, que tem 2 cadeiras lá em cima. Quem ainda não foi, depois pode dar um pulo. Eu cheguei na casa do seu Jasson em janeiro desse ano, muito sem querer. Eu já sabia, já tinha ouvido alguma coisa, e fui muito atrás, e o seu Jasson me recebe, quase já chorando. Quem é você? Eu, como assim? Eu sou o Renan, tudo bem, mas eu não estava entendendo aquela emoção. E o seu Jasson me conta que tinha já pensado por diversas vezes de parar de produzir, porque não estava sentindo um retorno para o que ele estava fazendo. Falei: seu Jasson, eu queria muito uma peça do senhor, quanto é que é? Uma mais ou menos assim, custa R$200, mas quem passa aqui paga 70, porque diz que não pode pagar mais. E ele me contou quem era. Eu não entendi absolutamente nada, porque desse choro, na verdade eu entendi tudo, né? Mas são pessoas que, enfim, R$70 por um trabalho de 3 semanas que ele demorava para fazer, como é que se alimenta uma família com R$70? Então eu falei: seu Jasson, é o seguinte, o senhor pediu, e uma outra peça, ele foi me contando tal, ele falou X, eu falei: então tá, eu vou pagar 4X nessa peça. Ele olhou para mim: mas espera um pouquinho, eu vou ter que fazer, que tamanho que vai ser essa peça? Eu falei: não, exatamente a mesma peça, só que talvez eu esteja remunerando o senhor com uma coisa que seja um pouquinho mais justa. E aí ele falou: bom, eu vou ter que fazer então. Eu falei: não tem problema, vai demorar uns 3 meses. Eu falei: seu Jasson, não tem pressa. E foi numa dessas que na semana seguinte ele me ligou, eu lembro exatamente onde eu estava, tinha acabado de pedir uma sopa, já estava em Pernambuco. E ele me ligou, começou a contar que ele se sentia numa caverna escura por muito tempo, como se não conseguisse encontrar um fim. E aí aparece uma luz no fim do túnel, ele me pergunta se eu sabia o nome da luz do fim do túnel. Enfim, e para dizer também que a cadeira já estava pronta. Então essa cadeira está lá em cima, depois vocês vão poder ver. E não só essa, ele fez outras para mim também. E é uma história que eu acabei de, na verdade, ligar para ele para falar: seu Jasson, o senhor tinha me pedido uma exposição, alguma coisa que participasse de uma primeira exposição do senhor, eu acabei de conseguir estar aqui. Então, o Jô e todo mundo da Arte Sol, Sônia, muito obrigado por essa oportunidade. 2 estão lá em cima, exatamente. E ele também chorou no telefone junto comigo, então ele está muito feliz. Seu Ulisses, que essa peça também está lá em cima, ele começou a produzir, era vizinho da Noemisa, aquele mesmo cenário que vocês viram, e ele tinha essa coisa de enxergar esses seres e conversar, uma pessoa ultramente espiritualizada. Ele conversava com as árvores, porque entendia que elas tinham movimento, então elas estavam vivas, assim como ele conversava com os pássaros, o solo e todas as outras coisas que estavam ao redor dele.
ele faleceu em 2006, mas antes de falecer também passou esse conhecimento a toda a família, e hoje, inclusive, a bisneta dele, a Nicole, que também tem uma pecinha lá em cima, produz as peças de artesanato ali da região. Por último, o Zé Bezerra, que também está lá em cima, que é uma figura fantástica, que eu sou completamente apaixonado, sempre que posso volto. Ele caminha pela Caatinga, isso é muito interessante falar, e encontra esses troncos caídos pela mata que é baixa, e ali na hora, dependendo da forma do tronco, aquilo já manda para ele algum bicho, algum ser que ele já na hora fala: ih, tá vendo ali um bisungão? E eu já fiz isso com ele, de caçar madeira. Tá vendo ali um bisungão? E eu lá vou saber o que é um bisungão. Eu falo: sim, tô vendo um bisungão, claro, né? E tudo mais, a gente vai entrando nas coisas. E ele, enfim, essa peça bisungão, inclusive, também está lá em cima. Um ser absolutamente fantástico. O que eu quero falar disso para vocês é que tudo vai na base do toco, do pó, do fio, da sucata, do barro, da corda, do lixo, do pau, do que é cacareco. E essas pessoas dão conta de pegar o que é quase nada e fazer muita coisa por cima disso. E eu não tenho nenhuma dúvida de que, quando as pessoas até usam, no meu ponto de vista, erroneamente a palavra naif, talvez, ou nossa, isso aqui é ingênuo. Não tem absolutamente nada de ingênuo por trás dessas coisas. Não tem absolutamente nada. A arte popular pode ser rústica, ela pode ser ousada, ela pode ser irreverente, ela é original. Tem tantos adjetivos que a gente pode usar para talvez tentar dizer o que é isso, que se tem uma coisa que ela não é ingênua. E, por outro lado, a minha vivência com essas pessoas, na verdade, formam a base de todos os textos que eu escrevo e divido quase que diariamente, ultimamente, mas enquanto eu estive na estrada, enquanto estou na estrada, todo santo dia acontece, que eu tento trazer um pouco mais do que o Google pode informar. Eu tento trazer o que é um tanto quanto novo, o que essas pessoas têm para nos ensinar, o que eu acho que é uma inteligência emocional do tamanho do mundo. Eu não tenho dúvidas de que a arte popular brasileira, ou como é que vocês queiram chamá-la, é um dos nossos maiores tesouros. E, por fim, eu penso na minha vida, como é que teria sido se eu tivesse continuado numa agência de propaganda, olhando para a tela do computador e fazendo o que eu achava que não era o que eu queria fazer. E eu só consigo lembrar do Guimarães nessa hora, e como é que eu posso explicar para o Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que eu diga. Então isso para mim vem como um pano quente e uma salvação no fim das contas, assim como o seu Jasson, que estava dentro da caverna dele o tempo inteiro. Ainda bem que isso existiu na minha vida, ainda bem que isso existe, ainda bem que eu continuo fazendo isso. E outro dia eu parei para pensar, quantos quilômetros de Brasil eu tenho, e aí juntando uma coisa com a outra, penso, Novos para Nós é 27 mil, mas aí depois eu comecei a entender que já passou de 100 mil quilômetros, e aí eu decidi que eu não vou mais contar de novo, porque não faz sentido contar isso. É isso, enfim, eu espero que vocês tenham gostado e a gente continue esse papo mais um pouco. Muito obrigado.